Queridos, eu quero pensar nessa manhã com você sobre cenas de compaixão e graça, baseado em Mateus capítulo 14, a partir também do verso 14, que diz: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenando que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ponto. Que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Irmãos, quando eu olho para a mesa de Jesus, porque hoje é ceia, assim como acontece todo primeiro domingo do mês, e quando eu olho para a ceia, eu olho para a mesa, eu penso sobre uma pergunta: será que eu sinto a dor da miséria alheia, aquilo que a Bíblia chama de misericórdia? Será que eu olho para o outro com um olhar misericordioso? Ou eu estou me acostumando com a miséria alheia? E que isso não é problema meu, isso é problema da sociedade, isso é problema do governo, isso é problema de outros, não é problema meu como igreja. Mas será que temos compaixão dos nossos vizinhos, das pessoas que se relacionam conosco? Jesus nos ensina uma lição de piedade por meio do milagre da multiplicação dos pães. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, e eu quero pensar com você algumas cenas que nos levam a pensar sobre compaixão. A primeira cena é esta compaixão de Jesus, que nós vemos justamente no versículo 14. Que Jesus, olhando para aquela multidão, ele se compadeceu com o sofrimento alheio. Não era um sofrimento seu, mas era um sofrimento do outro, o outro que estava próximo. E meu irmão, nós não devemos olhar somente para os nossos interesses, porque quando olhamos para Jesus, nós aprendemos a ter compaixão pela multidão de almas que estão afundadas na miséria do pecado. Nós também precisamos ter compaixão dos nossos domésticos da fé, dos nossos irmãos que frequentam as nossas igrejas. A compaixão no Evangelho não é apenas expressar sentimento de pesar pelo sofrimento do próximo, mas ter atos de atitudes concretas, de ações concretas. É por isso que nós sempre respiramos missões, porque missão é um ato de compaixão. Porque quando falamos de missões, nós não estamos falando apenas da proclamação do Evangelho, pensando na salvação, mas eu até ver com a Carlinha, Carla, para a gente providenciar o vídeo das carretas missionárias da ação deles lá no Rio Grande do Sul. O que nós fizemos como batistas lá no Rio Grande do Sul? Queria passar aqui, talvez domingo que vem, ou no mais oportuno, a gente colocar como o seu recurso tem sido usado também em prol da compaixão das pessoas, mesmo que não necessariamente esteja pregando o Evangelho com palavras, mas pregando o Evangelho com ações, com atitudes. O escritor Charles Colson, em seu livro O que significa amar a Deus, ele conta a história dos soldados cristãos na guerra do Vietnã, que esses soldados prisioneiros dos outros soldados vietnamitas, eles quando recebiam a comida,
ali do dia, eles dividiam a sua comida, que já era muito pouca, com os soldados doentes, soldados que eram até inimigo deles. Que naquele momento ali, a prioridade era quem estava mais precisando. Eles também necessitavam do alimento, mas socorriam os que tinham maior necessidade. Isso é compaixão. É a gente olhar para o outro e entender que ele tem uma necessidade e que eu posso, pelo menos com um pouquinho, eu posso amenizar a dor do outro. Essa é a primeira cena. A compaixão de Jesus. E como seguidores de Cristo, precisamos aprender isso. Entra então a segunda cena, que é a hipocrisia dos discípulos. Você vê isso no verso 15. Os discípulos não estavam preocupados com a necessidade da multidão, mas queriam sim tirar dos seus ombros a responsabilidade de alimentar a multidão. Olha, isso não é problema nosso. Isso é problema do governo. Isso é um problema social. Isso é um problema do outro. E eles agiram como a sociedade de hoje, que a crítica às ações do governo, às ações da polícia, às ações políticas, mas ela própria é culpada do aumento da violência. Culpamos o governo, culpamos a polícia, culpamos uma série de coisas, mas a violência ela tem uma relação direta com o consumo de drogas, e quem consome drogas é a sociedade. E às vezes então reclamamos do outro algo que muitas vezes a culpa é nossa. Nós mesmos produzimos tudo isso, ou pelo menos somos coniventes com isso. Uma estatística feita recentemente no meu estado, no Rio de Janeiro, mostra que aproximadamente 700 mil pessoas são dependentes químicas. Pessoas da mais alta esfera social, intelectuais e artistas, que estão consumindo cada vez mais drogas. Isso não é apenas uma característica das capitais, isso chegou no interior. Vai frequentar as festas da alta society por aí. Então são essas mesmas pessoas que criticam o governo. Irmãos, meu pai dizia que o bom cobrador é o mau pagador. Todo legalista esconde problemas graves. Todo mundo que se acha muito bom, no fundo, está escondendo um grave pecado. Então, a segunda cena, quando eu olho para este cenário, é a hipocrisia de quem foi chamado para ajudar, mas estava passando a bola para outro. Como igreja do Senhor, e por isso nós vamos fazer essa programação hoje à noite, apresentando os nossos amigos ao nosso melhor amigo e à nossa comunidade. Entendendo que é a nossa função como igreja, fazer um pouco, fazer aquilo que nos cabe, de apresentar um Deus misericordioso para uma sociedade tão perdida. Mas entra aqui em cena a terceira, no versículo 16, que mostra a ordem de Jesus. Porque o mundo espera que o cristão lhe dê o alimento espiritual. A igreja de Jesus Cristo, ela tem recebido a autoridade do Espírito Santo para levar a palavra de Deus aos que não têm paz e aos que ainda não tiveram um encontro de salvação com Jesus. Então nós temos essa autoridade de pregar o Evangelho, de dar uma palavra, de levar esta mensagem de transformação. O ide de Jesus não é uma condicional, é imperativo. Ide, vai e façam discípulos. Nós precisamos falar para os nossos amigos e familiares aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, os milagres que temos alcançado, as lutas que temos passado, as tempestades que temos enfrentado, mas que nós não temos afundado nessa tempestade pelo simples fato de que Deus está conosco. E que sem Deus é impossível. Se com Deus já é muito difícil, se com Deus as ondas já batem de maneira violenta no casco da nossa navegação, imagina se Deus não estiver nesse negócio, nós vamos afundar. Então precisamos dizer isso, nós temos essa mensagem vívida, essa mensagem de esperança, que Jesus Cristo é a única esperança
para o nosso mundo, irmãos. Estamos vendo aí, nas Olimpíadas, que deveria ser um momento de entretenimento, um momento de comunhão, de confraternização. As ideologias políticas têm entrado, trazendo uma dificuldade até para a gente comemorar qualquer tipo de vitória. O mundo jaz no maligno. E não adianta, meu irmão, você colocar sua esperança em Donald Trump, que se ele vencer as eleições americanas, de alguma forma vai exercer uma pressão sobre o Brasil. Não adianta você dizer, não, mas aqui vamos, porque a direita precisa voltar para o país daqui a 2 anos, e aí vamos viver tempos de bonança. Não, tem eleição aí, novos prefeitos podem entrar, nós vereadores, e as coisas vão fluir. Meu irmão, se você não entender que o único nome que vai mudar a nossa nação é Jesus de Nazaré, você está perdido. A nossa esperança precisa estar no Senhor e não em pessoas. Só Jesus vai mudar Manhuaçu. Somente Jesus. Somente Jesus vai mudar a nossa nação. Somente Jesus. Há uma quarta cena neste cenário de compaixão que o Senhor nos desenha, está no versículo 18, que é uma pergunta: para quem você leva as suas dores? Quando você tem um sofrimento, uma dor, uma dificuldade, uma frustração, uma decepção, uma luta, para quem você leva isso? Porque o crente que quiser alcançar a vitória em Cristo, ele deve levar seus problemas até o Senhor. Ao olharmos para o verso 19, nós vemos Jesus abençoando aquilo que foi posto em suas mãos. Ei, a igreja deve colocar tudo nas mãos do Senhor, levar o pouco à presença de Jesus para que seja multiplicado. Ei, meu irmão, o que é colocado nas mãos de Jesus, Ele não devolve do mesmo jeito. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. O que é colocado na mão de Jesus não volta do mesmo jeito. Coloca os seus filhos na mão de Jesus, coloca o seu casamento nas mãos de Jesus, coloca a sua empresa na mão de Jesus, coloca os seus sonhos na mão de Jesus, coloca os seus projetos na mão de Jesus, coloque a sua vida nas mãos de Jesus, não voltará da mesma forma. Preste atenção, meu irmão, após abençoá-lo, Jesus nos devolve o pão, mas nos devolve de maneira melhor, de maneira mais consistente. Então, quando nós depositamos aquilo nas mãos do Senhor, Ele nos devolve aquilo de maneira mais consistente e melhor, mais abundante e em qualidade superior. Levaram para Ele 5 pães e 2 peixinhos. O texto finaliza dizendo que toda a multidão, que fora as mulheres e crianças, eram 5.000 pessoas. E depois dessa multidão ser fartamente alimentada, ainda sobraram 12 cestos de pães. Sobrou aquilo que não perece, o peixe perecível não sobrou. Então Deus, aquilo que não perece, vai sobrar na sua vida. Para quê? Para que outros também sejam abençoados, com abundância suficiente para ser distribuído. Ei, meu irmão, quando nós somos abençoados, nós também podemos ser capazes de abençoar pessoas em outros lugares, pessoas até que nós não conhecemos. Porque quando nós investimos em missões, nós estamos abençoando gente que a gente nunca conheceu e talvez não vai nem conhecer. Mas nós estamos abençoando pessoas. Quando nós estamos, eu estava falando outro dia, eu acho que foi para o Juarez, se eu não me engano, lá na casa dele, a gente batendo um papo sobre o raio de ação que a sua palavra em Cristo Jesus pode fazer na vida das pessoas. Por exemplo, quando eu fui no casamento da minha irmã Manu, lá no Rio, e a gente veio contando, a minha genrinha foi com a gente, e a gente falando lá do Rio, contando algumas histórias, e eu, num determinado momento,
da nossa história, nós falamos que eu quase perdi minha vida lá no Rio. E aí a genrinha falou, olha, se o senhor tivesse morrido naquela época, o Davi não tinha nascido. Se o Davi não tivesse nascido, eu não estava namorando ele, óbvio. E sem namorar ele, eu não tinha conhecido Jesus. E minha família não tinha sido ganha para Jesus. Você imagina o alcance que pessoas que nós vamos ter e que nós temos, às vezes que a gente nem faz conta? Você sabia que você vai chegar no céu e você vai encontrar alguém que vai dizer, olha, eu estou aqui no céu porque você pregou para fulano, que pregou para ciclano, que pregou para beltrano, e esse evangelho chegou para mim a partir de você? Você imagina que pessoas vão ser transformadas porque você escolheu trazer essas pessoas aqui num dia de hoje festivo no culto do amigo? Os 12 cestos de alimento que sobraram certamente foram levados para pessoas em outros lugares que estavam famintas. É isso que nós, como igreja, precisamos fazer. Irmãos, já estamos alimentados com a palavra de Deus. Agora é hora de a gente levar essa palavra aos que não têm, aos que estão famintos, necessitando desta graça. Pastor Dave Yong-Shu, que lidera a maior igreja do mundo, ele era budista e sofria de tuberculose. Uma garota foi à sua casa 7 vezes para lhe pregar o evangelho, mas nas 7 vezes que ela o visitou, ela foi colocada para fora. Ela não conseguiu chegar até David Yong-Shu. Porém, essa menina continuou insistindo até que conseguiu visitá-lo e ganhá-lo para Jesus. Hoje o pastor Yong-Shu, ele se regozija por ter sido alcançado por Jesus, graças à insistência daquela menina, porque por intermédio dele, milhares de pessoas também aceitaram Jesus. E ele disse em certa vez que quando chegar no céu, depois de encontrar com Jesus, ele pedirá para rever essa menina que lhe pregou o evangelho, pois quer mostrar-lhe o rebanho que Deus colocou na mão dele por insistência dela. Eu fico imaginando assim, quando eu li esse livro e eu pensei nisso, eu fiquei imaginando a cena, Zé Roberto. Pastor Yong-Shu lá no céu, chamando essa menina e mostrando para ela uma multidão de milhões de pessoas, dizendo para ela, está vendo? Isso aí tudo são netos, bisnetos, tataranetos espirituais seu. E ela só pregou o evangelho para um homem moribundo. Ela não imaginava que aquele homem moribundo podia se transformar no grande evangelista. Irmãos, a única coisa que nós precisamos é levar as nossas dores à pessoa certa, e a partir disso o Senhor nos abençoará de tal forma em que esse evangelho será alastrado. Eu finalizo então trazendo a 5ª e última cena, que nos leva ao milagre da multiplicação. E essa cena nos faz pensar em 3 coisas, e eu quero finalizar com essas 3 coisas dessa cena. Quando você olha para essa multiplicação, a primeira coisa que eu penso é que existem crentes tão sobrecarregados de problemas que não dispõem a ajudar ninguém. Só pensam em si mesmo. Mas Deus manda que a gente ajude aos necessitados. Olha o que diz Deuteronômio 15, a partir do versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureça o teu coração, nem feche a tua mão ao teu irmão que for pobre, antes lhe abrirá de toda a tua mão e livremente lhe emprestará o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Irmãos, nós precisamos abrir as nossas mãos e o nosso coração para aqueles que necessitam.
Segunda verdade que eu aprendo nesse milagre da multiplicação é que nós não podemos pensar em saciar os outros somente depois de estarmos saciados. Porque nenhum de nós estará completamente saciado de nossas necessidades. O homem é insaciável, irmãos. Então, se você pensar, não, eu só vou ajudar o outro quando eu tiver todas as minhas necessidades saciadas. Comprei o iPhone 15, me saciei, e agora? Só que daqui a 6 meses sai o 16, aí você quer o 16. Comprei o carro do meu sonho, estou saciado, posso ajudar outra pessoa. Não, porque agora esse carro não me dá mais prazer, sai um novo modelo, eu quero esse outro novo modelo. Não tenho todas as roupas que eu gosto, já estou satisfeito. Não, mas eu passei numa loja e eu vi uma roupa legal, eu quero. Então, ou seja, nós nunca estaremos saciados para saciar outros. Então, nós não podemos esperar nos saciar para poder abençoar outra pessoa. Traga o pouco, 5 pães e 2 peixes, e deixe que o milagre o Senhor faz. E terceira e última coisa, Deus poderá usar o crente, mesmo enfermo, para curar outras pessoas. Porque nós fomos chamados não para servir a nós mesmos, mas servir primeiramente a multidão. Era um pouquinho que aquele jovem tinha, uma mixaria, que só dava para ele, era só o seu lanche, 5 pães e 2 peixes, seu lanche. Talvez você diga, pastor, eu não tenho condição, nem de saúde, nem de idade, nem financeira, mas se você se dispor a abençoar vidas, o Senhor fará um grande milagre na sua vida, através da sua mão, incontável. E eu concluo dizendo que o milagre da multiplicação dos pães nos ensina que não se joga fora a bênção de Deus, a bênção que Deus nos dá, não se joga fora. E é triste saber que tem muita gente jogando fora as bênçãos que Deus dá, perdendo a oportunidade de ser feliz, perdendo a oportunidade de ser abençoado. Disse certa vez um pastor que Deus é o Deus do mais do que o bastante. Deus é o Deus que faz sobrar. Porém, essa sobra não pode ser negligenciada, não pode ser desperdiçada. Então, se você recebeu bênçãos abundantes, divida com outras pessoas que passam necessidade espiritual e necessidade material. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Pense nisso. Fique de pé, vamos orar mais uma vez. Senhor, nesta manhã em que nós iremos rememorar o sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário, em que iremos trazer, Senhor Deus, à memória a compaixão do Senhor por todos nós. Nós queremos, Senhor Deus, a partir desta memória, a partir deste símbolo, a partir desta mensagem, a partir do que cantamos aqui, a partir de tudo que vimos, possamos, Senhor Deus, compartilhar com outros. Assim como a ação do Luiz e a Regina trazendo, Pai, o pequeno Miguel, para compartilhar das bênçãos que eles têm recebido na vida dos seus filhos, que não querem guardar a bênção para eles, mas apenas eles querem compartilhar isso com as pessoas que eles amam. Assim devemos também olhar para esse exemplo e compartilhar tudo o que recebemos com as pessoas que nós amamos, mas também com as pessoas que nós nem conhecemos. Então nos ensine, Senhor Deus, a amar com o amor de Jesus. Nos ensine a ter compaixão e graça para com aqueles que necessitam. Pai, tenha misericórdia da nossa mãe Uaçu. Tenha misericórdia do nosso estado, das Minas Gerais. Tenha misericórdia do nosso Brasil. Senhor, tenha misericórdia da Venezuela, Senhor. Clamamos por aquele povo, pelos nossos irmãos venezuelanos. Tenha misericórdia, Senhor Deus, desse mundo perdido no pecado. Mas, Senhor Deus, nós não podemos ficar só se lamentando, precisamos fazer a nossa parte. Como igreja do Senhor, precisamos levantar as nossas mãos e abençoar esse povo. Abençoar, Senhor Deus, de maneira espiritual como igreja,
Podemos, Senhor Deus, abençoar de maneira social também, usando, Senhor Deus, todos os nossos bens. E sendo também, Pai, um cidadão melhor, fazendo boas escolhas, colocando no poder gente que realmente se preocupa com gente, e não pessoas que se preocupam apenas consigo mesmo. Então, Senhor Deus, nos ensine, Pai, a ser cidadão melhores, a sermos crentes melhores. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.